3 mudanças inteligentes que vão transformar o seu 2026. Toda vez que inicia um ano novo, a gente começa cheia de planos, de energia, com aquela empolgação, com aquela vontade de arrasar, de conquistar tudo. Só que aí começa a chegar lá fevereiro, março, a gente vai se sentindo cada vez mais exausta, se cobrando porque não conseguiu atingir as suas metas, e aí vai percebendo que não está conseguindo dar conta de tudo aquilo que planejou. E eu quero te falar que isso não acontece porque falta esforço. Na verdade, é por conta da forma como você está fazendo as coisas, do jeito que você está lidando com as suas demandas. E eu falo isso porque eu também já passei por essa situação. Eu começava super empolgado o ano, mas conforme os meses iam correndo, eu acabava percebendo que todo aquele meu esforço não estava dando conta de tudo, que eu não estava avançando na direção dos meus sonhos. E é por isso que eu quero compartilhar hoje aqui com você essas 3 mudanças que eu realizei na minha vida que fizeram muita diferença e que certamente também vão te ajudar a ter um novo ano incrível, mas ao mesmo tempo leve e real. Que não adianta a gente ficar nessa correria, apagando incêndios, se cansando excessivamente. Nós precisamos também viver, mas de forma leve, de forma tranquila, aproveitando a vida, de forma equilibrada. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane. E eu acredito que um novo ano, se a gente quer viver novas coisas, ele pede novas atitudes. Porque certamente se você está aqui nesse vídeo, você quer ir além, você quer fazer esse novo ano ser melhor do que o ano que passou. Pode ser que você tenha conseguido conquistar muitas coisas nesse último ano, ter feito grandes realizações, ou talvez nem tanto, mas você deseja sim para o próximo ano algo mais. E eu estava aqui fazendo, nesses últimos dias, o balanço do último ano, de 2025, de tudo que passou, avaliando, até falei num outro vídeo sobre a importância da gente avaliar o nosso ano que se passou, avaliar o que deu certo, o que deu errado, para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente identificar as mudanças que são necessárias e melhorar aquilo que já está dando muito bom. E eu estava percebendo que aqui eu comecei o início do ano fazendo somente conteúdos no YouTube. Mas conforme os meses foram passando, eu fui me organizando e eu consegui ir ampliando a quantidade de coisas que eu fui dando conta. Porque aí eu fui para o Insta, fui para o TikTok também, criar alguns conteúdos, criei o grupo no WhatsApp para compartilhar outros materiais exclusivos, também o acompanhamento individual comecei a realizar. Para quem não sabe, eu tenho acompanhamento individualizado, onde eu te ajudo a alcançar suas metas, a você avançar na direção dos seus sonhos, a desenvolver a disciplina, a constância necessária, não só identificar o objetivo que você quer alcançar, mas também traçar um plano de ação de como que você vai chegar lá. E se você quer saber mais informações sobre esse acompanhamento, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário meu contato, então você pode me chamar para a gente conversar, para mim te passar mais informações. E mesmo com tudo isso ainda, eu consegui escrever um e-book, o Saia do Papel. Eu fiz uma formação em coaching, que eu senti algo que foi algo realmente transformador. Foi um divisor de águas na minha vida, na criação de conteúdos. Eu realmente senti que era o lugar que eu deveria de estar. Que era exatamente isso que eu precisava fazer nesse momento da minha vida. Isso também me possibilitou gravar aulas sobre como vencer a procrastinação, que eu disponibilizo lá no grupo exclusivo. E agora, nesses últimos dias do ano, eu estou aí me preparando para o desafio que vem aí no início de janeiro, Destrave o seu 2026. E deixa eu já aproveitar aqui e falar para vocês sobre esse desafio, que vai acontecer aí do dia 5 a 11 de janeiro, um evento totalmente gratuito e online, com 7 aulas práticas, passo a passo ali, para realmente você conseguir planejar o seu 2026, mas mais do que planejar, também criar a estrutura que vai te permitir chegar nos seus objetivos.
Então, realmente, eu quero te convidar para participar desse desafio que vai acontecer lá no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, o link para entrar nesse grupo está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Entra, participa, porque além desse desafio, ao longo do ano, toda segunda-feira eu vou estar disponibilizando materiais exclusivos para você se organizar, planejar melhor a sua semana, dar conta das suas demandas. Bora, agora vamos para o nosso conteúdo aqui, para as 3 mudanças que eu quero compartilhar com vocês, que fizeram muita diferença, que certamente também vão te ajudar. A primeira é abandonar o perfeccionismo. E eu já comentei aqui em outros vídeos do canal o quanto que eu era extremamente perfeccionista. Sabe aquela frase? Eu só vou fazer se for bem feito. Então isso era clássica. Era eu aí, totalmente ilustrada. Só que isso acabava me atrapalhando, porque me tomava muito tempo. Tudo que eu ia fazer, eu demorava horas e horas ali revisando nos detalhes, nas coisinhas, sempre melhorando um pouquinho mais. E eu tinha muita dificuldade de entender que não buscar esse ideal de perfeição que eu colocava das coisas que eu precisava fazer no meu dia a dia, não quer dizer que eu precisava fazer mal feito. Eu demorei para entender isso. Porque a questão não é ir para esses extremos ou fazer de forma extremamente perfeita ou fazer de qualquer jeito mal feito. A questão é você buscar um equilíbrio, fazer bem feito, mas sem isso te tomar muito tempo, sem isso te cansar, sem você chegar naquela exaustão por conta de uma atividade que você precisa fazer. E eu acho que o ápice que chegou para mim ali, romper com o perfeccionismo, foi no momento que, de tanto eu melhorar algo que já estava bom, eu fui ajustando mais um pouquinho. Toda vez que eu olhava ali para aquele trabalho, eu ia lá e ajustava mais alguma coisinha. Eu fui ajustando tanto que eu acabei estragando algo que já estava bom. Então foi ali que eu percebi que, peraí, esse perfeccionismo todo, ele só está atrapalhando, tomando o meu tempo, me cansando e estragando muitas vezes o que já estava bom. Ao invés de eu simplificar a minha vida, eu complicava, eu criava passos a mais, detalhes que não eram necessários, que não faziam diferença. Eu sei que muitas vezes a gente fica buscando aquela coisa mirabolante, o passe de mágica, o pulo do gato, sabe? Algo mais, algo extremamente além, sabe? Só que tudo que nós precisamos muitas vezes é algo simples e óbvio. O simples dá muito certo quando você faz. Porque o perfeccionismo também, muitas vezes, você acaba tendo a dificuldade para começar algo. Porque você só vai começar se você conseguir fazer bem feito. Ou então você até começa, o que acontecia muito comigo, eu começava, mas eu não terminava, eu desistia pelo meio do caminho, abandonava projetos, ideias ali pela metade, eu acabava não finalizando porque eu percebia que eu não ia chegar naquele ideal de perfeição que eu colocava. E esse ideal de perfeição geralmente vai ficando cada vez mais alto. Então isso é algo que realmente atrapalha, paralisa, te deixa cansada, sendo que você pode levar uma vida de uma forma muito mais leve, focando mais no progresso, em estar avançando, dando pequenos passos. Eu só consegui fazer tudo isso ao longo do meu ano, porque eu realmente não fiquei focando tanto nessa perfeição, mas em fazer algo bem feito, mas ao mesmo tempo que funcione, algo que dê certo, que passe a mensagem que eu quero aqui nos vídeos. Não fiquei buscando aquele vídeo extremamente perfeito. E antes de eu falar aqui, a segunda mudança que me ajudou muito, deixa um like aqui no vídeo. Se você não gostar do conteúdo, depois você pode retirar, mas deixa um like, porque isso me ajuda bastante aí a alcançar mais pessoas, a levar essa mensagem para mais pessoas, a ajudar mais pessoas a realmente sair da estagnação. E a segunda mudança que me ajudou muito foi tirar aquele excesso de tarefas da minha agenda. Eu já fui aquela pessoa que tinha assim, ó, uma lista interminável, às vezes era mais de uma folha de coisas que eu queria fazer, que eu na minha cabeça dizia que eu precisava fazer.
Só que o problema não é você ter uma lista enorme de coisas para fazer. Não é só esse o problema. O problema é quando você não tem prioridades na sua lista. Isso que é o pior. Eu não tinha essas prioridades. Então, muitas vezes, eu fazia aquelas tarefas que não eram tão importantes, que não davam tanta diferença, que não impactavam nos resultados, não impactavam muita coisa na minha vida, mas eu acabava me dedicando a elas e aí depois faltava tempo para aquilo que realmente era importante. E algo que me ajudou muito foi nesse livro aqui, ó, Essencialismo. Quando eu li ele, que o autor ele fala muito sobre que nós temos muitas oportunidades na nossa vida. Nós podemos se dedicar a muitas coisas. Só que é necessário abrir mão de boas oportunidades para se concentrar nas melhores. E eu sei que isso não é fácil. Eu demorei para entender isso, para conseguir aplicar no meu dia a dia. A mesma coisa em relação ao perfeccionismo. Há uns 4, 5 anos eu comecei a deixar de lado todo aquele perfeccionismo. E eu acredito que nesse último ano foi o ano que eu realmente consegui chegar num nível assim que eu realmente fiquei muito satisfeita. Então, não é fácil a gente abrir mão do perfeccionismo, dessa quantidade enorme de tarefas, até porque muitas vezes a gente passou a vida inteira agindo dessa maneira. Só que se a gente quer resultados diferentes na nossa vida, se a gente quer uma vida mais leve, com mais realizações, a gente precisa ter novas atitudes. E aí, olhando isso, hoje eu percebo que realmente na minha agenda só entra atividades que realmente fazem sentido, que são importantes, que vão me trazer ali algum benefício para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, para os meus relacionamentos. Eu não fico colocando um monte de coisas para encher simplesmente a agenda, mas coisas que realmente fazem sentido. Porque se você coloca um monte de objetivos ao mesmo tempo ali para você alcançar diferentes coisas, de diferentes áreas, você avança um pouquinho em cada área, mas não chega a lugar algum. Sábado passado eu percebi que eu estava ali com um tempo livre e aí eu comecei a trabalhar em cima do desafio que vai acontecer, esse Destrave 2026. Por quê? Porque eu já tinha conseguido realizar tudo o que eu precisava na minha semana. Aí eu comecei a anotar algumas ideias, eu realmente estava bem à toa, comecei a pensar no desafio, surgiu algumas ideias. Aí quando eu vi, eu já tinha feito até mesmo os slides para todas as aulas. Isso no sábado à tarde. Só que o que eu fiz? Eu não fiz aquele slide com 1000 efeitos especiais, com animações, transições, frufrufru, enfeitezinhos. Não, eu fiz slide simples, funcional, legível, que passa ali a informação que eu quero trazer ao longo das aulas. Sabe, às vezes a gente precisa se concentrar naquilo que realmente faz sentido. Não adianta nada eu colocar um monte de enfeite e fazer todo ele bonitinho, não sei o quê, se ele não cumprir o objetivo principal, que é passar uma mensagem, auxiliar no entendimento do conteúdo, explicar o passo a passo ali. E eu quero reforçar aqui para vocês o convite para participar desse Destrave 2026. Porque realmente eu estou colocando ali um conteúdo de valor, que vai te ajudar a identificar melhor o objetivo que você quer alcançar nesse próximo ano, a você criar a estrutura necessária para conseguir chegar lá. Porque não basta só você saber o que você quer alcançar, mas o como que você vai chegar lá. O que é necessário fazer pelo caminho. E eu baseei todo o conteúdo que eu vou passar no Destrave na metodologia que eu utilizo nos meus acompanhamentos individuais. Então não é qualquer coisa que eu vou passar, é algo realmente que vai transformar a sua vida. Então se você ainda não faz parte do grupo lá do WhatsApp, onde vai acontecer o Destrave, o link está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E a terceira mudança que fez muita diferença para mim é abandonar aquela preocupação. E se der errado? E se eu não conseguir? E se isso? E se aquilo? Ficar imaginando aquelas 1000 hipóteses, aquela tragédia, o caos, tudo de negativo que tem para acontecer na nossa vida. Não ficar imaginando tudo isso, porque aí quando você precisa entrar em ação, você simplesmente paralisa. Você não tem a coragem suficiente para dar o próximo passo.
Porque essa preocupação toda ali, ela vai te sobrecarregando mentalmente de um jeito, te dando a ansiedade, vai te enchendo de medo, dúvidas, e aí você não consegue agir no momento que você mais precisa. E aí, se nós parar para pensar e analisar pelo lado lógico e racional, a maioria dessas coisas que a gente imagina que podem acontecer, elas acabam não acontecendo. Pare e pensa por um instante. Quantas vezes você imaginou algo trágico e aí na hora deu tudo certo? Entende? Então, quando a gente fica alimentando essa preocupação, imaginando que um monte de coisas ruins vão acontecer, infelizmente isso acaba só paralisando e nos impedindo de realizar, de ir em frente. Isso vai só consumindo a sua energia mental, imaginando essas mil hipóteses, ao invés de imaginar o que você pode fazer para dar certo. Imaginar as possibilidades, as soluções, buscar, sabe, ter a criatividade ali para você conseguir chegar lá no seu sonho, nos objetivos que você colocou para 2026. E agora eu quero saber o que você achou dessas mudanças. Qual delas aí que você vai começar a colocar em prática a partir de hoje para você fazer um ano incrível? Me conta aqui nos comentários. Eu gosto muito de saber o que vocês pensam aqui sobre os vídeos, qual que é a sua opinião sobre os assuntos que eu trago aqui. E eu também vou deixar aqui um vídeo para você continuar assistindo sobre como fazer o seu 2026 ser extraordinário. Eu compartilhei 3 passos essenciais para você conseguir se organizar e realmente alcançar os seus objetivos. Então clica aí, segue assistindo. E se você chegou até aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com um amigo para abençoar a vida dele. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve para receber os vídeos em primeira mão. Um abraço e até mais!